E aqui finalmente a gente começa a análise sobre o Carnaval de 2024. Foi um carnaval com 11 milhões de pessoas passando pelos circuitos nas datas oficiais do Carnaval. É claro que as pessoas se repetem nos circuitos, mas, gente, 11 milhões de pessoas. Só aí você já consegue perceber a necessidade extrema de uma organização importante no carnaval, né? O carnaval ele é uma festa, o carnaval ele é uma alegria, mas ele precisa de uma operação organizada. E eu senti falta dessa organização esse ano, né? É claro que o meu saldo final ele foi muito positivo. Eu gostei do carnaval. É claro que eu vou voltar ano que vem, se tudo permitir, se a saúde permitir e tudo mais. Mas ele foi um carnaval em diversos momentos desorganizado. E eu começo nessa desorganização num momento que nunca aconteceu antes, ao menos que eu me recorde. A gente chegou na quinta-feira, primeiro dia oficial do carnaval, onde a gente não tinha os horários dos blocos e das pipocas. E não tinha mesmo. Eu procurei saber com milhões de pessoas, eu tinha informações pingadas e eu não podia passar isso para ninguém. Porque isso acaba gerando uma certa confusão maior até do que você não ter os horários. Então eu tinha os horários que várias bandas haviam me passado e elas não estavam batendo com a informação preliminar do site da prefeitura. Foi aí que foi um anjo no céu, eu não vou nem falar o nome da pessoa e tudo mais. Essa pessoa entrou em contato comigo por WhatsApp, eu nem sei como ela conseguiu esse meu número, e ela falou: tome aqui todos os horários dos circuitos principais. É claro, né, podem acontecer alterações, mas esse foi o momento que eu consegui passar para os nossos seguidores os horários. Só que assim, eu sou uma pessoa com 22 mil seguidores. Não era para eu passar, era para eu ter essa informação vindo lá de cima da prefeitura ou do governo, através de uma rede que pegasse mais pessoas, né, que pegasse uma população muito maior, e aí sim eu desmembrasse essas informações para os meus seguidores, né? Então eu consegui ali informar para algumas pessoas, mas ainda assim muita gente não tinha aí os horários dos blocos. Eu saí com essa informação 3h30 da tarde, mais ou menos, numa quinta-feira, motivo pelo qual eu não consegui pegar nenhuma pipoca no primeiro dia de carnaval. Eu já tinha o Camarote Brahma, eu já ia para o Camarote Brahma, mas o meu intuito era ir para a pipoca, curtir um pouquinho e ir até o camarote. Então, por conta desse estresse, desse desespero de horário, post que eu fiquei fazendo desesperada, nem consegui almoçar direito, a gente conseguiu sair com essa informação, mas para mim esse foi o primeiro momento que a gente teve ali, olha, é cada um por si, né? Porque entenda, se você não tem horário, você deixa a pessoa confusa, a pessoa não sabe a hora que ela tem que chegar na barra. E isso ocasiona o quê? Uma aglomeração sem necessidade, seja Barra, seja Campo Grande, ou seja o circuito que for. O primeiro foi esse ponto que me incomodou profundamente, que nunca tinha acontecido antes. E eu não sei, eu espero que isso nunca mais aconteça. O segundo ponto que a gente falou, eu fiz vários stories sobre sábado. O vídeo de hoje não será especificamente para falar sobre a desorganização de sábado, mas é importante ressaltar que aquilo ali nunca aconteceu antes e nunca mais tem que acontecer, porque ali eu acho que Deus falou: bom, hoje não tem nenhum óbito a acontecer, porque foi tão complicado, foi tão desorganizado, foi tão imprudente que poderia ter acontecido o pior e graças a Deus não aconteceu. A gente teve um trânsito muito grande de trios, voltando pela contramão, já tinha passado o horário de início dos trios e nada de começar. Trios grandes como o Dragão, que estava com Eva, que a gente foi, ainda
com os dois eixos separados, né? Para quem não sabe, o dragão é o maior trio do planeta e ele é basicamente a junção de dois caminhões, né? De dois trios elétricos unidos por um eixo. Ele estava separado porque estava tudo muito desorganizado ali. Então a gente teve trio dando ré, trio fazendo manobra, trio fazendo baliza e no meio disso tudo as pessoas se amassando na barra. Tivemos um problema crônico no bloco EVA, eu estava lá, eu já falei sobre o assunto, já dei minha opinião, dei também o parecer do EVA que conversou comigo. Não foi só o bloco EVA que teve problemas, diversos blocos tiveram problema nesse dia. Tivemos o bloco, a Pipoca do Lincoln, começando ali do Monte Pascoal. Tivemos Cláudia Leite, que saiu na Pipoca antes do bloco EVA. Eu nunca vi isso na minha vida, ela começou já lá na frente, também por uma questão de desorganização. E aí a gente teve, nesse momento, mais uma situação ali de despreparo de órgãos como a prefeitura, tá? Eu não sei informar se o governo também fez parte dessa desorganização, mas a prefeitura, a essa altura, ela fez, né? Ela, por exemplo, no bloco EVA, como eu já falei, ela obrigou ao bloco a sair sem ele estar com as cordas ali organizadas no bloco. Isso ocasionou muita confusão, muito esmagamento, muito atropelamento. É muito difícil você começar um bloco desorganizado e organizar ele depois. É muito difícil, ainda mais num bloco esgotado como estava o EVA e outros mais. Então a gente teve assim uns episódios muito complicados que eu já falei. Sábado foi o pior dia do circuito Barra Ondina na história do carnaval, né? A gente teve os portões fechados na revista. Isso eu nunca tinha nem ouvido falar. Tava tão cheia a barra que os artistas pediram, junto com a organização, para fechar as portas ali da revista, do circuito entre a Barra e a Ondina, porque são várias revistas, são vários pontos aonde as pessoas podem integrar aí o circuito. Eles foram fechados a partir de 19h30, 20 horas, e as pessoas não conseguiram mais entrar devido à lotação que já estava assoberbada. E isso chama atenção, sim, de várias outras questões. Primeira coisa, gente, eu posso estar falando uma grande besteira, mas o carnaval dificilmente vai passar para a boca do rio, como muitos querem, como muitos torcem. Ao menos na nossa geração, eu acho difícil a gente ver isso acontecer. Posso pagar pela minha língua, mas eu acho que isso não irá acontecer. Eu, inclusive, não sou a favor que ele vá para a boca do rio. Para quem conhece a Boca do Rio, pelo menos no momento atual, ela não tem a menor condição de receber um carnaval no Porto de Salvador, onde não tem uma rede hoteleira que vá conseguir dar conta daquilo ali. É uma região onde tem pontos de violência, onde tem pontos que não estão preparados para receber o carnaval hoje. A saída, na minha opinião, não é essa, embora queiram, de qualquer maneira, fazer com que isso aconteça. A saída, gente, na minha opinião, é fazer um equilíbrio. É muito fácil, 2 mais 2 é igual a 4. Se você tem um espaço que só cabe em 5 pessoas, se você colocar 10 vai dar problema. Agora, se você pegar esse espaço que cabe em 5 e você tem 10 e colocar 5 aqui, 5 em outro circuito, você divide. Isso é uma coisa básica. Então você tem um circuito importantíssimo, que é o Campo Grande, que você tem que equilibrar ele com a Barra, e não adianta você colocar nele 700 mil atrações, e eu não estou entrando no mérito da qualidade dessas atrações, e sim do apelo ao público dessas atrações. Você tem que colocar atrações de grande peso, que chamem o público presente. E não colocar pipoca para inglês ver. Pipoca para ficar passando e ninguém acompanhar a pipoca. Isso não vai adiantar de nada. A Barra vai continuar cheia. E cada vez mais a pipoca tem a Barra ela tem uma pipoca parada. O que é ruim para o bloco. Porque fica aquele congestionamento de pessoas.
A pessoa não vai para a pipoca para curtir um bloco do início ao fim. Ela fica ali parada, então isso gera um acúmulo gigantesco de pessoas. Os cordeiros não conseguem segurar a corda numa largura ideal para os seus associados, que pagaram caro. Aí a gente pode entrar em outras discussões. O carnaval é do povo, tem que ter para todo mundo. Eu concordo, eu não estou falando para tirar a pipoca, eu estou falando para organizar. Porque também não adianta você ter um associado de um bloco sendo esmagado pela pipoca. Também não dá para a gente ter um bloco sem a pipoca ter acesso àquela atração. A gente tem que ter um equilíbrio. Se Bel Marques está na Barra num domingo de camaleão, pelo amor de Deus, então Ivete Sangalo tem que estar com Coruja no Campo Grande. E aí eles precisam entrar num acordo de como fazer isso. O Campo Grande ele consegue receber um camaleão, o Campo Grande ele consegue receber um Coruja, o Campo Grande ele consegue receber um Me Abraça. É óbvio que ele consegue, desde que esteja organizado, desde que esteja estruturado, desde que esteja com algum tipo de controle de quantidade de pessoas por metro quadrado numa extensão dos circuitos. Porque todo mundo fala do Campo Grande, mas quem não está mais dando certo é a Barra. E por conta disso, desse desequilíbrio, e isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. É claro que existem os outros circuitos, eles estão também divididos, mas sejamos honestos, o turista que faz parte do maior percentual do Carnaval de Salvador, pelo menos enquanto bloco pago, ele não vai para outros circuitos que não sejam Campo Grande e Barra. Então você tem que equilibrar entre esses dois circuitos. Botar bandas grandes, dividindo entre eles, isso é muito óbvio, não é difícil de fazer. Passar o Carnaval para a Boca do Rio não vai dar certo. Quando o Carnaval ele era só no Campo Grande, ele tinha praticamente nada acontecendo na Barra, ele foi sendo passado aos poucos para a Barra, aos poucos, sem nenhuma imposição, sem nenhum colonialismo, sem nada, sem nenhuma política no meio. Ele foi aos poucos. Daniela Mercury foi puxando esse movimento para a Barra, ela foi a primeira a ir para a Barra. Então, é aos poucos. Se algum dia for na Boca do Rio ou algum outro circuito aí que possa vir a aparecer, não pode ser imposto. Ele tem que ser aos poucos. Enquanto isso não acontece, que eu sinceramente espero que isso nunca aconteça, eu espero que exista aí, finalmente, uma resolução para o problema que a gente está vivendo, a gente precisa fazer essa divisão correta de bandas e públicos entre os circuitos. Outra coisa que a gente precisa falar. Carnaval de Salvador, ele é na rua. As ruas, elas não são largas, como muitas vezes algumas micaretas, que têm um circuito preparado para aquilo, que não tem, na sua grande parte das vezes, uma pipoca ali que aumenta a quantidade de público. Então, numa micareta, você consegue colocar um trio de grande largura, de grande extensão. Será que hoje ainda dá para grandes trios elétricos fazerem seus blocos? E se sim, será que todos eles estão tendo a manutenção correta? A vistoria correta? Isso tem que ser visto porque antigamente você tinha ali o circuito com cerca de 20, com cerca de 30 trios acontecendo entre blocos principais e pipocas. E nessa grande parte desses números que eu falei, blocos pagos. Hoje você tem uma minoria. Num dia muito bom, você tem aí 10 blocos pagos acontecendo e você tem outras pipocas acontecendo em trios elétricos que muitas vezes ficam aí parados o ano todo. E chega no carnaval e como é que tá a manutenção desse trio elétrico? Se um trio fica parado, se um trio congestiona, se um trio trava, acaba acontecendo uma balbúrdia dos infernos.
Porque é um trânsito, é um acúmulo de pessoas, é o trio que fica parado muito tempo, que tá para sair 5 da tarde, já são 8 horas da noite e não sai. Então esse ano foi marcado por todas essas coisas que eu tô falando e eu acho que precisam ser revistas. Outra coisa, além do tamanho do trio, uma questão que vem se levantando há um tempo é a quantidade de convidados em cada trio elétrico. A gente teve 2 problemas acontecendo no trio da Ivete Sangalo na segunda-feira. Uma delas aconteceu, isso aí, gente, pode acontecer mesmo, tá? Foi uma fatalidade, digamos assim, que foi um tubo de CO2 estourando. E a outra questão, né? Aí sim a gente pode conversar sobre o assunto e entender até que ponto tinha muita gente naquele trio, né? Que era o trio Light de Ivete Sangalo, primeiro ano que ela sai com esse trio no carnaval. Que uma peça, né? Tipo um pino de uma balança, né? Eu não entendo muito da parte técnica de trio, tá, gente? Esse pino, ele quebrou e ocasionou tombamento para o lado esquerdo do trio de Ivete. Graças a Deus não aconteceu o pior. Graças a Deus ele não tombou por completo. Graças a Deus nem ninguém que estava no trio caiu e nem ninguém que estava embaixo, que nada tinha a ver com o assunto, caiu também. Graças a Deus todos passaram ilesos. Eu não consigo imaginar o que poderia ter ocorrido se alguma tragédia relacionada a isso tivesse acontecido. Eles ainda estão apurando o motivo disso, mas esse pino, ele tá ali na parte da balança do trio, né? O trio da Ivete, não só o dela, tá, gente? Muitos trios, eles vêm muito cheios de artistas, de celebridades, de família, de patrocinadores, de parceiros, enfim. É normal isso, né? Mas tem que ter um limite de quantidade de pessoas, tem que ter ali alguma empresa, né? Alguém mesmo da própria empresa de trios elétricos monitorando essa quantidade de pessoas para que não aconteça o pior, né? Então, a gente teve um carnaval que, no final das contas, eu considero sim positivo. A gente teve blocos que conseguiram se organizar, mas a gente também teve situações caóticas, como eu falei. Blocos onde ultrapassou o limite do aperto, chegando a esmagamento. Carro de apoio que não respeita o folião, tá? Que muitas vezes passava, entre aspas, por cima dos foliões no momento que o trio principal, né, que o caminhão principal estava parado, então não era para ele fazer isso. Tem que haver uma comunicação, seja por rádio ou seja visual, porque se eu enxergo o caminhão da frente andando e sei que agora sim o trio de apoio pode andar, não é possível que as pessoas competentes para isso não façam, né? Então tem que haver aí uma comunicação melhor, uma organização melhor para que não tenham pessoas machucadas. Volto a falar, existem momentos no circuito, como por exemplo a subida do Cristo, que é um momento mais complicado. Por quê? Porque naquela subida o trio não pode parar, porque se o trio parar, pode acontecer dele não conseguir subir de volta. Então é normal o aperto, o vucu-vucu, isso é super comum, gente, isso é super comum. Agora, o esmagamento, isso não pode acontecer. Mas a gente também teve dias bons, a gente precisa falar também, eu curti 2 dias Me Abraça, o domingo, na minha opinião, ainda não estava tão organizado. Mas a segunda-feira ela foi assim perfeita. Por que perfeita? Porque devido a esse congestionamento de trios ocasionado pelo trio da Ivete, que deu esses 2 problemas, a gente teve aí um trânsito muito grande. Então o bloco Me Abraça, que deveria fazer por volta de umas 5 horas, 5 horas e meia, ele acabou fazendo em 7 horas. A chance da gente ter algum tipo de confusão ali era muito grande. No entanto, a gente não teve, né? A gente teve ali um bloco organizado, os cordeiros tomando conta, largando a corda, e quando eles tentavam abaixar a corda, que sim, eu vi momentos que eles tentaram abaixar a corda, vinha um supervisor, um produtor, e já ficava em cima deles, pedindo para que eles levantassem. Então, a gente teve também coisas positivas, o camaleão de terça-feira,
foi muito bom, né? Eu não sei se foi a posição que eu fiquei, mas eu não tive problema nenhum. É um bloco grande, né? Na verdade, o camaleão de todos os dias, ele é bem grande, ele é bem extenso. No domingo, gente, ele pegou a barra toda. A gente via imagens lá de drones e você via ele pegando a barra toda. Então, na verdade, na minha opinião, o grande problema não é o tamanho do bloco. O bloco ele pode ser grande desde que ele esteja bem organizado, desde que ele tenha uma corda larga e comprida o suficiente para dar conta daquele bloco. E mais do que uma corda, e mais do que cordeiros, pessoas que tomem conta do cordeiro para que não haja nenhum tipo de boicote mesmo, né? No meio do bloco, eles queiram ir embora, eles queiram diminuir a corda, eles queiram empurrar, né? E outras coisas, né? Isso já não é de hoje, a gente já vem acontecendo já há algum tempo. Muitos cordeiros arrumando briga, muitos cordeiros roubando os foliões, muitos cordeiros causando, né, uma certa briga, uma certa confusão, uma certa balbúrdia. Não são todos, é claro. Inclusive, eu não sei o nome da pessoa, mas eu estive do lado de uma cordeira, de uma abre-alas o tempo inteiro no Bloco Me Abraça. E ela foi impecável do começo ao fim. Então, realmente não são todos, a gente não pode generalizar. Mas esse comportamento, ele existe, ele acontece, ele é visível. Muitas pessoas passam por mim e comentam e reclamam. E isso tem que ser visto por quem? Pela produção do bloco. E é por isso que o Bloco Me Abraça, né, que vem aí do Bloco Eva, ele deu tão certo. Porque tinham muitos produtores. Não deu certo no sábado, não deu certo mesmo. No domingo ficou meia boca, mas na segunda-feira ele deu muito certo. Na quinta-feira, como eu falei pra vocês, eu não fui pra bloco, eu fui direto pro camarote, não consegui pegar nenhuma pipoca. Na sexta-feira eu peguei o Vambora ele estava bem apertado na subida do Cristo, que é o normal, né? E depois ele estava muito organizado, então eu não tenho nada a reclamar do Vambora de sexta. Sábado, domingo e segunda eu já falei com vocês. Na terça-feira peguei o Camaleão também. Nota 1000 para o repertório do Bel, inclusive no Camaleão de terça-feira. Assim como também dou nota 10 para o repertório de Durval no Me Abraça de segunda. Lembrando também que eu não estive nos outros blocos, mas eu fiquei sabendo de certas coisas. O bloco Fissura, e eu acho que o bloco Coruja também teve esse problema, né? A gente teve casos ali de spray de pimenta nos foliões, né? Isso aí, gente, não pode acontecer. Isso aí já é horrível por natureza. Tem pessoas que têm alergia, então tem gente que passa mal, tem gente que, né? Então eu acho que, sinceramente, eu acho que o spray de pimenta nem deveria poder entrar no percurso. Eu acho que existem outras formas ali de você conter algum tipo de briga, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando acontece uma briga e você joga um spray de pimenta, você acaba pegando pessoas que nada tem a ver com aquilo. Como eu falei pra você, uma pessoa com uma alergia, aquilo pega na garganta, aquilo ali dá um problema desgraçado, né? Então isso foi outra coisa negativa que aconteceu e precisa ser revista. No mais, o carnaval ele teve números muito expressivos, como eu falei pra você, mais de 11 milhões de pessoas aí andando pelos circuitos. No ano de 2023, pós-pandemia, o carnaval estava abarrotado de pessoas e ele estava com 80% da rede hoteleira completa. Esse ano aumentou para 89%. Cerca de 10% de aumento, isso é muita coisa, gente. E levando em consideração também que durante o carnaval existem muitas pessoas que não se hospedam em hotéis, né? Que elas se hospedam aí em apartamentos, né? Dividem apartamentos, então a gente, na verdade, tem um número muito maior do que esse que eu estou passando, que a gente não consegue dimensionar, porque não são apartamentos que não são registrados em rede hoteleira nem nada. Então, a gente teve um número realmente muito, 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 muito expressivo. E a tendência, certamente, vai ser aumentar cada vez mais, né? Então, justamente por isso, por esse aumento cada vez maior, a população, ela tá maior, a população, depois da pandemia, ela quer festa, ela quer se divertir.
Eu acho que foi um carnaval cheio não só em Salvador, mas em outras cidades também. Então a gente tem que dar um jeito de organizar isso tudo. Eu estou sendo repetitiva, eu estou falando 450 vezes a palavra organização, mas é porque é tão simples, é só isso mesmo, é só organizar. Se organizar, todo mundo consegue se divertir. Todo mundo consegue assistir seu artista preferido, todo mundo consegue ficar na pipoca, todo mundo consegue ficar no bloco, todo mundo consegue ficar no seu camarote sem problema nenhum. Falando em camarote, nós curtimos esse ano novamente 2 camarotes. O camarote Brahma na quinta e na terça-feira e curtimos o camarote Band, Planeta Band, no sábado, né? A gente gostou bastante do serviço. O camarote Brahma é um camarote que eu já venho falando para vocês, que é um camarote que eu gosto bastante. Eu acho que ele estava bem legal. Talvez como um ponto a se melhorar, pelo menos nos dias que eu fui, né? Principalmente na quinta-feira, né? A limpeza do banheiro, ela não estava dando tanta conta assim da quantidade de pessoas que iam, né, no banheiro feminino. O Thiago foi no masculino e falou que não tinha problema nenhum. Mas tirando isso, o camarote é excelente, eu gosto muito, espero voltar aí no ano que vem. E o Planeta Band também, eu acho que ele é muito justo o que se oferece. Ele tem um valor bem mais barato, né? E ele é justo, né? Ele tem um cardápio menos elaborado do que o Brahma, por exemplo, mas você paga um valor inferior e tem aí um serviço, obviamente, um pouco inferior ao Brahma, né? Mas é muito bom também. E agora eu queria falar rapidamente sobre o pré-carnaval, que eu tive a oportunidade de passar esse ano, né? Eu já tinha passado alguns dias antes, mas não tão antes como eu fui esse ano. Esse ano eu cheguei no dia 2 de fevereiro, na sexta-feira de noite. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês puderem, se vocês tiverem oportunidade de tirarem férias, enfim, trabalhar home office, seja como for, e passarem ao menos uma vez na vida de vocês o pré-carnaval, é uma coisa que vale muito a pena. Foi uma experiência que eu amei. Eu estava conversando com o Thiago que sempre que a gente puder, a gente vai tentar ir antes, chegar na sexta-feira antes, né? Ou no sábado de manhã antes, curtir as festas. Você tem o fuzuê, você tem o furdunço. Nossa, eu amei o furdunço, foi super legal. Você tem, assim, festas pequenas acontecendo na cidade, em diversos locais, com diversos artistas. A gente curtiu a feijoada no Hotel Wish, com o Filhos de Jorge. A gente curtiu o furdunço, a gente acompanhou o Tuca, mas tinham várias outras bandas acontecendo. Foi muito legal mesmo. A gente curtiu o baile do Mudei de Nome, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ir no baile. Meu Deus, como foi maravilhoso, foi incrível, foi assim, nota 10. Eu espero muito ter a oportunidade novamente de acompanhar eles no ano que vem. Inclusive, vou tentar encaixar a minha agenda aí para curtir a pipoca no Mudei de Nome algum dia. Eu queria muito ter ido na quinta-feira, mas eles começavam às 5 horas no Campo Grande. Eu não ia conseguir chegar a tempo no camarote para a primeira atração. Então eu não consegui fazer isso, mas eu amei. O Bloco Que Nada também, que é um bloco que a gente já tinha ido no ano passado, na Mansão Cunha Guedes. É um grupo de amigos que fazem essa festa, uma festa privada. E aí, num dado momento, eles saem pelas ruas até o Farol da Barra, se não me engano, com uma marchinha de carnaval e tudo mais. Foi muito legal esse ano. Teve Chechel, teve Tuca Fernandes, teve Esqueminha, teve muita coisa legal, a gente adorou, foi uma festa bem legal. E aí, a partir de quinta-feira, começou o carnaval, que foi aí por onde a gente começou o vídeo. Então, meu saldo no total foi bem positivo. A gente precisa estruturar o carnaval, a gente precisa reestruturar diante da população que hoje o Salvador está chamando aí durante as festividades. Eu sempre serei a favor do carnaval, sempre serei a favor do axé. Estou aqui totalmente disposta a ajudar no que for preciso. Me doeu muito fazer alguns stories durante o carnaval, mas eu também não posso ocultar tudo, né? Então, basicamente foi essa a minha análise. Quem começou a me acompanhar agora
A gente passa o ano inteiro falando não só sobre o carnaval, mas sobre micaretas, sobre os shows de axé, a gente tenta sempre fazer cobertura. Então foi um prazer muito grande estar com todo mundo. Eu acho que foi o carnaval que mais pessoas passaram por mim, me agradecendo, batendo um papo comigo, conversando, tirando foto. Isso aí, gente, não é questão de inflar o ego, mas dá muita felicidade, porque é muito trabalho que a gente tem, né? É claro, eu tenho porque eu gosto, eu tenho porque me faz bem, mas tem uma hora que a gente adoece, não pode adoecer. Tem uma hora que a gente está com sono e não pode dormir. Tem uma hora que a gente quer xingar e a gente tem que pensar 10 vezes antes de xingar. E aí é muito penoso, né? E no final das contas é muito bom quando a gente recebe um elogio e até mesmo quando recebe uma crítica construtiva sem ser aquelas malucas, porque tem gente que fala umas coisas que só Deus, né? Então eu queria muito agradecer e também queria agradecer, por último, mas não menos importante, a galera do Querabadá, que mais uma vez, mais um ano está aqui com a gente no nosso projeto, dando força, dando gás pra gente. Eles que são formados por 3 sócios apaixonados pelo que fazem e com uma equipe também extremamente competente e extremamente humana, né? Eu acho que isso é a coisa que mais, pra mim, né? Cada um tem um jeito, mas pra mim é o que mais diferencia o Querabadá. O lado humano deles, o lado de resolver as coisas, mas sem ser robôs, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez por eles estarem com a gente. Se Deus quiser, a gente está aí rumo a 2025. Agradecer também a quem confiou aí no Querabadá através da gente. A gente faz parcerias ao longo do ano todo, mas quando não é uma parceria legal a gente fala ou a gente deixa de fazer. E o Querabadá a gente está entrando aí no 3º ano de forma muito positiva e eu realmente gosto muito deles e assino embaixo aí no serviço que eles prestam. E é isso, galera, até 2025, mas até 2025 a gente vai ter muita agonia por aí.